Vamos ler, irmãos, nossa Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Palavra do Senhor. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Vou ler de novo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém. Vamos orar. Amado Senhor, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Seu nome, Senhor Deus, para ouvir, Senhor, a Sua voz. Nós cantamos já, oramos, vamos ainda ter orações depois. Mas esse momento, Senhor, é um momento tão precioso que nós pedimos, Senhor, fale conosco. Nós temos aqui diante de nós esse versículo, que o Espírito Santo abra a compreensão dele para nós, que nós possamos, Senhor, com fé, com reverência, com amor, receber Sua palavra. Nós pedimos assim, Senhor, para o nosso bem, o bem de cada um de nós, da nossa igreja, para a Sua glória em Cristo Jesus, com perdão, Senhor, dos nossos pecados. E a nossa oração, desde já o nosso agradecimento ao Senhor em Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Amém. Hoje nosso estudo, irmãos, da pastoral, das pastorais, nós estamos encerrando aqui, ao mesmo tempo, nós estamos encerrando uma sessão e nós estamos iniciando outra sessão das cartas pastorais. Se vocês forem olhar aqui comigo, vocês vão perceber que o apóstolo Paulo, todo esse trecho aqui, ele está falando de oração. Vamos ler desde o primeiro versículo até o versículo 8 e observe o que ele diz aqui. Ele diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que foi constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Aí ele fala então, quero pois, e esse pois então se referindo a tudo que ele vem falando, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então ele está colocando aqui, irmãos, a questão da oração. Ele diz que para orar por todos, dá aqui os motivos dessa oração por todas as pessoas, sem exceção. Então, ele fala no versículo 8, quero uma autoridade apostólica, né? Que os homens então orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então veja que aqui ele está então tratando da oração, meus irmãos, de modo geral, mas aqui, mais especialmente, e é isso a segunda sessão e a segunda parte agora do texto que nós vamos observar, ele está falando do culto público, ele está falando desse momento aqui que nós estamos cultuando a Deus. Nós podemos cultuar na nossa casa, nas nossas devoções, nós podemos cultuar como família, mas nós temos aqui esse momento do culto, dia de domingo, dia do Senhor, em que nós cultuamos aqui publicamente, e é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, porque se vocês forem perceber, ele diz assim, quero pois que os homens orem em todo lugar, e aí ele fala depois no versículo 9, ele, olhando do versículo 8 até o final do capítulo, ele está falando de como deve ser realizado o culto e dos papéis que as pessoas têm no culto. Então, vamos observar agora, do versículo 8
ao versículo 15, o que ele diz aqui? Ele diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Observe a conexão com o versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Nós podemos entender que ele está falando aqui do culto. Ele está dizendo assim, como deve ser o procedimento no culto. Quem deve orar, o papel do homem, o papel da mulher. Ele fala aqui, no versículo 11, que a mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Nos próximos estudos nós vamos explicar isso aí. Mas eu quero aqui mostrar para vocês como ele está falando do ambiente de culto, como deve ser o culto deve ser ordenado. Existem, então, as orientações aqui bíblicas sobre, como eu acabei de dizer, o papel do homem, o papel da mulher. Então, o que ele está falando aqui, irmãos, é dois assuntos aqui: oração, e aqui nós podemos colocar a oração no sentido geral, que nós devemos orar por todas as pessoas. Aí a oração envolve, claro, se aplica a oração pessoal, a oração com a família, mas aqui mais voltada para oração no culto, oração nesse momento que nós estamos aqui. Então, ele está falando de oração, e ele está falando de como essa oração e como deve ser o culto, como deve ser dirigido o culto, o que deve ocorrer o culto aqui em relação aos papéis do homem e da mulher. Outro aspecto importante aqui, do que ele está falando, é exatamente, irmãos, é uma conclusão de todo o argumento dele ao longo do capítulo 1 e do capítulo 2. Porque é muito interessante, é digno de nós notarmos, que ele está falando aqui que esta oração, ela deve ser com mãos santas, sem ira nem contenda. Ele está dizendo, então, que esta oração, ela só é realmente realizada, ela só é agradável a Deus quando não tem ira, quando não tem contenda, quando não tem as brigas, as confusões entre as pessoas que estão orando. Essas pessoas, elas devem, portanto, meus irmãos, elas devem orar, mas com o coração delas sem ira nem contenda. E quando nós pensamos nisso, do que Paulo está falando aqui? Por que ele está se referindo à questão da oração pública e da oração feita então no culto, mas sem ira nem contenda? Ora, porque estava tendo contenda, estava tendo confusão na igreja. As pessoas, então, elas não estavam, pelo menos algumas delas, e podemos dizer assim, com certeza, por causa de certos mestres que ele fala no capítulo 1, e eu tenho estudado com vocês nas nossas últimas exposições aqui de Timóteo, certos mestres que eles estavam semeando contenda e confusão e ira e debate no meio da igreja, porque eles estavam deixando o evangelho. Né? Vamos voltar de novo lá para o capítulo 1, eu peço para vocês lerem comigo aí o capítulo 1, no versículo 3, quando ele diz assim, para Timóteo, né? E todo esse é o contexto dessa ordem sobre oração. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram, olha aí, a vãs contendas, né? Então ele está dizendo assim, Timóteo, nós temos dois caminhos na igreja, um caminho errado e um caminho certo. O caminho correto é o mandamento do amor, de um coração puro, esse mandamento que tem um fim, né, de um amor de coração puro, de uma boa consciência. O que é isso, irmãos? É o evangelho, a proclamação do evangelho. Quando se prega o evangelho, quando se crê no evangelho, quando os ministros do evangelho,
eles são ministros do Evangelho. E eles pregam o Evangelho, eles creem, eles vivem de acordo com o Evangelho. Eles estão, então, semeando, irmãos, o amor, olha só, um coração puro, uma boa consciência de uma fé não fingida. Eles estão semeando, então, ali a obra da graça de Deus. O versículo 4, ele tinha dito assim, que as fábulas, ao contrário, produzem mais questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Então, nós temos dois caminhos. O Evangelho, que produz o amor, produz a boa consciência, produz a fé não fingida, e as genealogias, que produzem questões e que fazem com que não seja edificado a obra de Deus, mas produzem questões do que a edificação de Deus consiste na fé. Então, o que ele está dizendo aqui o tempo todo, irmãos, é que as genealogias, elas produzem divisões na igreja, porque desperta ali o orgulho desses mestres que vão formando partidos na igreja, as pessoas começam a brigar, as pessoas começam a se odiar. As pessoas começam, então, a se dividir. E mais especialmente, e é isso que provavelmente ele tem falado aqui, nós podemos crer, essas genealogias, essas fábulas, são provavelmente judaicas. Então, mais especialmente, essas pessoas estão produzindo uma espécie de divisão entre gentios e judeus. É provável que isso esteja acontecendo. Então, o Evangelho, quando o Evangelho é pregado, ele une as pessoas. Porque Deus traz perdão a todas as pessoas, independente se é judeu, se é gentio, se é rico, se é pobre, se é governante, se é o povo, independente de classes. Mas a genealogia não. As genealogias humanas, quando elas invadem a igreja, ela vai, então, dividindo a igreja nesses grupos. E as pessoas, então, irmãos, não vão pregar o Evangelho, vão deixando de pregar o Evangelho, tanto a falta de pregação do Evangelho causa isso, como essas divisões vão ainda aumentando o problema, no sentido que vai ter mais briga, mais debate, mais confusão sobre essas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. E é por isso que no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala tanto de todos. Eu tenho chamado a atenção de vocês, que no capítulo 2, ele fala muito em todos. Vamos ler de novo agora o capítulo 2 do 1 Timóteo, do primeiro versículo ao versículo 8, e observem, eu já chamei a atenção nas exposições anteriores, essa palavrinha todos, né? Vamos lá. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, olha aí, irmãos, que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um só Deus de todos os homens, um só mediador de todos os homens. Veja que o argumento sempre é esse, todos. Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, olha de novo aí, por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que foi constituído pregador, apóstolo, digo a verdade em Cristo não minto, e doutor dos gentios, não só dos judeus, mas especialmente dos gentios, exatamente aquele povo que provavelmente estava sendo discriminado, mais aqui, nessas questões, os gentios na fé e na verdade. Quer dizer, que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, as genealogias estão matando a pregação do Evangelho e as genealogias estão matando a oração. Porque as pessoas estão se odiando. As pessoas se odiando, elas não estão mais pregando o Evangelho, mas elas estão pregando as suas genealogias, suas fábulas, suas ideias e as coisas do seu grupo, dizendo assim, nós somos os certos e eles estão errados, nós somos os bons, eles são os maus. E quem não acredita exatamente como nós acreditamos, são pessoas ruins, são do diabo, são pessoas péssimas, coisas assim, e nós então somos os únicos corretos, e elas estavam fazendo isso. Elas estavam dizendo, correto somos nós, corretos são os judeus, não os gentios.
Mas Paulo rompe com tudo isso, e Paulo diz assim: preguem o Evangelho, creiam no Evangelho, porque existe um Deus de toda a humanidade, um Evangelho para toda a humanidade. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda a humanidade. Ele diz aqui, portanto, Paulo, que as nossas orações, quando nós entendemos o Evangelho, que o Evangelho é para todos, independente de classe, nós vamos orar por todos. Nós vamos orar por todos os homens. Nós vamos fazer súplicas, orações, intercessões e agradecer por todos os homens. Mas as genealogias fazem com que isso não aconteça mais e a própria pregação não é mais a todos os homens. Irmãos, o ponto aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, e portanto são duas coisas. Eu quero sintetizar na seguinte frase. Na medida que o Evangelho vai sendo pregado, vai sendo crido, e o Evangelho é para a salvação independente de classes, de raças, mas é para ser pregado para todas as pessoas, na medida que se entende isso, eu começo a orar pelos governantes, eu começo a orar pelos gentios, eu começo a orar pelos que pensam diferente de mim, eu começo a orar por todos os homens, porque eu quero exatamente, essa é uma espécie aqui de oração missionária, eu quero a salvação de todos, porque Deus quer salvar todos. O apóstolo Paulo diz aqui, ele diz aqui, olha, no versículo, vou chamar a atenção mais uma vez de vocês aqui, para o versículo 4, leia comigo aí, diz assim, que quer que todos os homens sejam salvos. Existe, portanto, um querer de Deus, sincero e verdadeiro, cheio de misericórdia por todos os homens, e ele diz, vão e prega a todos, e, portanto, eu vou orar por todos. Isso é o Evangelho. Agora, quando nós estamos acreditando em genealogias, em fábulas humanas, nós estamos odiando os que não pensam igual a nós, criando divisão na igreja, e aí nós não vamos mais pregar o Evangelho, nós vamos pregar nossas genealogias, e aí também nós não vamos orar mais. É por isso que no versículo 8 tem este pois. Vocês estão entendendo? Quando Paulo diz aqui, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, ele está colocando exatamente isso. Devido ao Evangelho de Jesus e devido à verdade maravilhosa de que vocês devem orar por todos os homens, inclusive pelos reis, pelos que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. E vocês devem orar por todos os homens, porque isso é agradável a Deus, que quer que todos os homens sejam salvos. E, portanto, vocês devem orar, fazer essa oração missionária, assim Deus salva essas pessoas. E porque há um Deus para todos e um mediador para a salvação de todos, independente de classes e de raças, e porque eu fui constituído apóstolo dos gentios, não só de um grupo, mas de todos, especialmente dos gentios, que era aquele grupo discriminado, por causa disso, eu quero que vocês orem. Eu quero que vocês orem, tendo em vista isso. Então, preste atenção agora no que eu vou lhes dizer. O que Paulo está falando aqui é que a oração, ela deve ser alimentada pelo Evangelho de Jesus. A verdadeira oração, a oração que agrada a Deus, e essa oração que deve ser feita, como eu falei para vocês, no culto público, ela deve ser nutrida, alimentada, animada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero colocar da seguinte forma para os irmãos. Preste bem atenção, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui na igreja hoje, falando dessas coisas. Tem um monte de gente lá fora, nessas casas aqui, não tem? E o que o Senhor diz para nós fazermos? Vamos aplicar aqui na nossa situação aqui, da nossa igreja local. Tem um monte de gente, irmãos, aí fora. Na vizinhança, aqui no Conjunto Tapajós. Nesse bairro, milhares e milhares de almas aqui, que estão nas suas casas ou estão indo para outros lugares, que moram aqui, e que não conhecem Cristo, e que estão indo para o inferno, estão se perdendo. Tem pessoas da nossa família que estão assim, pessoas que são os nossos vizinhos, pessoas que nós conhecemos e que estão se perdendo.
O que o Senhor diz na grande comissão? Você lembra a grande comissão lá de Mateus? Ele diz assim: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Aqui, vejam, eu quero ler com vocês rapidinho aqui, chamar atenção para mais um versículo. Olhem comigo aí o capítulo 3 e o versículo 14 em diante. Observe aí, por gentileza. Olha aí. Ele diz assim, capítulo 3, versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e coluna e firmeza da verdade. Então, meus irmãos, preste bem atenção nisso. Ele está dizendo aqui que a igreja, e ele está falando aqui das igrejas locais, da igreja em geral, mas agora na expressão local da igreja, é uma coluna e uma firmeza da verdade. Ela está como um farol, e ela deve anunciar, então, ter luz e anunciar uma luz. Quem é a luz? A luz é Jesus. É a mensagem do Evangelho. E aí Jesus diz assim, ide por todo o mundo e pregue o Evangelho. Vejam, os membros dessa igreja, eles já creram em Jesus, eles já foram salvos, eles fazem parte da comunidade dos santos da igreja. Eles conhecem a Deus, eles amam a Deus. Eles são congregados, como Paulo está dizendo aqui, para serem coluna e baluarte da verdade, para que na comunidade deles, no bairro deles, na cidade deles, o que for, eles sejam esse luzeiro, esse farol que esteja brilhando nesse mundo de trevas. Eles devem, portanto, tendo essa mensagem, tendo essa esperança, tendo essa salvação, desejar ardentemente a salvação desses vizinhos, a salvação dos seus familiares, a salvação dos seus amigos, a salvação dessas milhares e milhares de pessoas que estão aqui em volta de nós e que não conhecem Cristo. Se eles realmente amam a Deus e creem no Senhor Jesus, eles desejam levar essa esperança, levar essa mensagem para essas pessoas que estão em volta. Então, o que Jesus Cristo diz agora na grande comissão, lá em Mateus capítulo 28? Ele diz assim, vão e anunciem. Você lembra o que Jesus disse para os discípulos? Eu farei de vocês pescadores de quê? De homens, ou seja, vão pescar. Vão lá fora nesse mundo e anunciem o Evangelho. Então, irmãos, esse é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é ser um luzeiro, um anúncio do Evangelho de Cristo para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que não têm o conhecimento dessa verdade. Se isso é verdade, porém, nós sabemos que, preste bem atenção nisso, que esse trabalho não é feito sem oração. Então, a oração, ela vem unida a essa consciência de que nós somos sal, de que nós somos luz, de que nós somos luzeiro, de que nós estamos nesse mundo para proclamar o Evangelho de Cristo, e nós temos então essa tarefa, e nós temos esse desejo que as pessoas se convertam, que as pessoas creiam, que as pessoas sejam transformadas. Então, o que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos orar. Nós vamos orar por elas. Nós vamos a elas, nós queremos a salvação delas. Ah, mas elas não são judaicas, não são do povo judeu, no caso lá. Não interessa. A salvação é para todos os homens. Só se eu for uma pessoa da genealogia que eu vou ficar preso nessa questão de judaísmo. Não, a salvação é para todos os homens. Então, não interessa que classe, não interessa quem elas sejam, eu desejo a salvação delas. Então, eu vou levar o Evangelho a elas. Se eu estou com esse desejo, com esse amor, com essa vontade realmente de que essas pessoas sejam convertidas, o que eu vou fazer, irmãos? Eu vou orar, eu vou clamar a Deus. Então, eu queria que vocês guardassem muito isso. Estou me esforçando para explicar isso aqui, para que vocês tenham consciência de que essa oração só existe quando nós temos consciência do Evangelho e nós temos consciência da necessidade das pessoas que estão fora da igreja. Nós vamos orar por elas. E é disso que por isso que Paulo está falando, pois. Vocês estão entendendo? Quando ele diz assim, isto é agradável a Deus, que vocês orem pelos governantes.
porque Deus quer a salvação de todos os homens. Você unindo o versículo 8, você entende o que ele diz quando ele diz: quero, pois, que os homens orem assim. Que os homens orem em todo o lugar, por causa do Evangelho de Jesus. Então, essa é a base do versículo 8, ok? Agora, quando nós entramos no versículo 8, em si, isso aqui que eu falei até agora, é o contexto geral, é uma introdução, mas agora eu quero olhar rapidamente para o versículo 8 em si. Quando nós olhamos para o versículo 8, tendo então essa base do Evangelho, do desejo pela salvação das pessoas, esse pois, né, que Paulo fala, agora ele diz aqui, primeiro, quem deve orar? E segundo, qual a atitude interna dessas pessoas a orar? São esses dois assuntos aqui que ele vai falar no versículo 8, tá? Vou repetir aqui. Primeiro, quem deve orar? E segundo, qual a atitude dessas pessoas ao orar? Ora, vamos pensar agora aqui. Ele está falando do culto público. Ele está falando de direção do culto público. Porque o que acontece, irmãos? Tem que ter uma direção. Tem que ter alguém ou um grupo de pessoas que venham liderar a igreja e direcionar a igreja, inclusive no culto público. O culto, para que ele tenha ordem, tem que ter uma pessoa ali, eu vou colocar assim, eu vou ilustrar assim, puxando, né? Alguém que esteja na frente, conduzindo aquelas pessoas para fazer o que Deus ordena. Então, toda a Bíblia, toda a Escritura Sagrada, tanto no Antigo e no Novo Testamento, vai falar dessas lideranças. No Antigo Testamento, nós temos liderança. Pense, por exemplo, em Moisés, que liderava o povo no culto, dava o direcionamento, conduzia ali as coisas. Era um homem falho que pecou, mas ele conduzia. Pense em Davi como rei de Israel, que também conduzia, né, as pessoas nas guerras, o povo de Deus ali nas guerras e nas vitórias. Pense no Novo Testamento, no próprio Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia chama o quê? De cabeça da igreja, né? De liderança maior, o pastor, o bom pastor, aquele que lidera, aquele que pastoreia, aquele que conduz, aquele que cuida das suas ovelhas. Pense naqueles que ele instituiu, nos apóstolos, que ele instituiu como aqueles que, através deles, a palavra de Deus seria dada a toda a igreja. E nós temos ali, no Novo Testamento, os ofícios, os pastores, os mestres, os evangelistas, essas pessoas, então, que conduziu a igreja. Então, irmãos, tem que ter uma condução, tem que ter uma liderança, tem que existir, então, ali, irmãos, pessoas que venham conduzir a igreja, inclusive no culto público. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo quer falar aqui é exatamente dessa condução. E essa condução, ele coloca claramente no texto que é dada aos homens, quando ele diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Observe o contexto seguinte, eu vou pedir para vocês lerem comigo agora, como ele coloca aqui o papel do homem no culto e o papel da mulher no culto. Ele diz aqui então no versículo 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, ele diz, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Agora olha o que ele diz no versículo 9, que do mesmo modo as mulheres. Então ele está dizendo aqui, que existe um papel dos homens no culto, e existe um papel das mulheres no culto, de maneira que cada um tem a sua função no culto, e Paulo está colocando isso aqui de forma bem clara. E veja que ele fala mais adiante um pouquinho. Leia comigo o versículo 11 e o versículo 12. Ele diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então, o que Paulo está ensinando aqui é a questão do quê, meus irmãos? Da autoridade e da liderança no culto público. O ponto dele aqui é: quem deve liderar o culto público?
Aí ele põe claramente no versículo 8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Então ele está falando aqui, irmãos, de autoridade na igreja. Vocês estão entendendo? Ele está falando aqui de liderança da igreja. E ele está dizendo aqui que essa liderança cabe então aos homens. E vejam, quando ele fala essas coisas, não quer dizer, evidentemente, que não haja o papel das mulheres. Muito ao contrário, ele coloca aqui o papel das mulheres, e eu não vou falar agora, porque a gente vai deixar para a próxima exposição a questão das mulheres, né? Mas eu só quero mostrar aqui para vocês. Quando ele fala, por exemplo, que as mulheres devem estar em silêncio, com toda sujeição, ele não está falando aqui, irmãos, que a mulher não possa nunca falar. Não é isso de jeito nenhum. Nem que ela não possa orar nunca. Não é isso de forma alguma. Mas ele está falando aqui sobre o princípio de autoridade. Ele está dizendo que a autoridade pertence aos homens. Tá? Por exemplo, irmãos, como eu disse, ainda não é o meu assunto agora, nós vamos tratar disso em posições mais adiante, mas lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala que na igreja de Corinto havia mulheres que oravam e profetizavam, mostrando então que a questão aqui, quando ele diz das mulheres em silêncio, e a questão da liderança dos homens na oração, não significa que as mulheres nunca falem e não significa que as mulheres nunca orem. Tá? Eu só quero colocar aqui esses subsídios bíblicos para vocês pensarem junto comigo, tá bom? Mas vejam, o que ele está falando aqui eminentemente é de autoridade. Então ele está dizendo assim: cabe aos homens dirigirem a oração na igreja, no culto público. E quando ele fala dirigir a oração na igreja, no culto público, significa então que é direção. Não como é que eu posso falar? Vou usar uma palavra aqui. Ele está falando que é direção e não exclusão. O que Paulo está falando não é que somente os homens orem e tem aqui uma pessoa na igreja, né, na frente, e ore, e todo mundo fica ali apenas ouvindo a pessoa orar, ouvindo a oração. É claro que não é isso. Nós não sabemos, irmãos, isso é um princípio claro para nós cristãos, para nós que já temos tempo na igreja. Como é que nós imaginamos assim? É quase uma coisa que não precisa ser muito falado, nós percebemos logo isso, né? Quando alguém diz assim, quando alguém está orando, como é que a pessoa fala, geralmente antes de orar? Vamos orar. E quando a pessoa está orando, o que nós sentimos logo, imediatamente, quando a pessoa está orando? Que eu preciso me unir àquela oração, não é assim? Então, quando o apóstolo Paulo está falando dessas coisas, obviamente, ele não está dizendo que só os homens oram. Não, lógico que não, irmãos. Nós sabemos, evidentemente, que não é isso. A Escritura claramente mostra isso. E nós sabemos, naturalmente, não precisa nem ser muito falado isso, que o que ele está falando aqui, na verdade, é de que há uma liderança na oração, alguém está liderando a oração, e que toda a igreja acompanhará esta oração. Há uma condução na oração, há uma liderança na oração. E que a igreja, então, ela vai acompanhar esta oração que está sendo feita ali. Ele coloca, então, que cabe aos homens esta liderança, mas eles não são exclusivos na oração, eles apenas conduzem a oração. Primeira coisa, então. Ele fala também que esta oração ela deve ser feita com uma certa atitude, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Mas antes dele falar dessa atitude, ele fala do lugar dessa oração. E aqui eu quero tratar com os irmãos do seguinte aspecto. Veja bem, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existia no Antigo Testamento aquele entendimento de que Deus ele estava cerimonialmente, simbolicamente, a presença, o símbolo da presença de Deus estava no templo.
tinha o templo, e o povo todo, para adorar, para cultuar a Deus, ele deveria ir ao templo. Existia então o culto no templo. Quando chega, meus irmãos, no Novo Testamento, o que acontece? Vocês lembram de João, capítulo 4? Que o Senhor Jesus Cristo diz assim, a mulher samaritana pergunta, qual é o lugar de adoração? Observe bem isso. Qual é o lugar de adoração? Deve-se adorar aqui ou deve-se adorar acolá? Qual é a resposta do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer para ela, mulher, chega o tempo em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não importa mais o lugar. Veja que coisa impressionante. Não importa mais o lugar. Acaba essa coisa de lugar. Porque no Antigo Testamento tinha o templo, tinha o lugar especial do culto. Era lá para fazer, né? Nós estamos até lendo agora em Deuteronômio, nas nossas orações do culto da quarta-feira, que Deus diz mesmo lá no capítulo, nós lemos agora o capítulo 15, lá pelo capítulo 13, se não escapei agora na minha memória, ele diz lá que deve ter um lugar, né? E, aliás, no capítulo 12, se eu não me engano, deve ter um lugar e o povo todo deve ir para este lugar para adorar. Lá no capítulo 12 ele diz que deve se destruir, de Deuteronômio, né? Se deve destruir os templos dos pagãos, aqueles lugares todos, e deve ser edificado um lugar onde o povo vai adorar a Deus. Pois bem, no Novo Testamento acaba essa coisa de lugares específicos e entra todo lugar. Todo lugar. A igreja, ela não tem mais um lugar, um templo especial, único para adorar, mas todo lugar onde a igreja se reúne, ela deve orar e ela deve adorar. Qual é a ligação disso com todo o nosso assunto, meus irmãos? A ligação disso com todo o nosso assunto é, de novo, todas as nações, todos os lugares. Vamos pensar em Atos capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus diz, Jesus diz lá em João capítulo 4, que a adoração seria em espírito e em verdade. Mas vamos pensar agora em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês têm esse texto de cor já. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Preste bem atenção. A gente poderia substituir ser-me-eis testemunhas, que Jesus vai dizer lá, né? Em toda a Judeia, em Jerusalém, né? Em toda a Judeia, Samaria e até o fim da terra. Como é que nós poderíamos resumir isso aí, irmãos? Vocês vão ser minhas testemunhas em... Vocês conseguem responder? Em todo lugar. Quer dizer, quando o Espírito Santo está agindo, ele leva o testemunho para todo lugar. E a igreja vai se reunindo em todo lugar. Quer dizer, que a questão do todo lugar não tem a ver somente com o lugar em si, tá? Mas tem a ver com essa fé de que não tem mais um templo, mas acabou o templo e que agora nós podemos nos reunir, irmãos, nós podemos fazer um culto público. Vamos reunir aqui a igreja. Aqui nós temos esse lugarzinho simples aqui, é uma casa, na verdade, né? Que nós cultuamos a Deus, esse lugar que o Senhor nos deu pela sua misericórdia. Mas nós já cultuamos na nossa igreja debaixo de um telhadinho. Nós poderíamos reunir a igreja debaixo de uma árvore ou ao ar livre. Não importa. O importante é se ali está o quê, irmãos? O Espírito Santo e o Evangelho sendo pregado. E a fé e a igreja verdadeira está reunida ali. Não importa o lugar. Então isso volta de novo para o que Paulo está falando. Vocês percebem? Todos os homens, todo lugar. Vocês estão entendendo a conexão? Todos os homens, todo lugar. Todos os homens, todo lugar. Então, claro que ali, em relação a Éfeso, devia ter igrejas, porque as igrejas se reuniam nas casas, inclusive.
E Paulo está se referindo a isso, não importa o lugar onde a igreja está se reunindo, na cidade de Éfeso, na casa desse irmão, na casa daquele outro irmão, não importa, vocês devem orar em todo lugar. Todo lugar. Não tem mais templo. E ali é culto. Ali é culto, meus irmãos. O culto não é só no templo, o culto é em todo lugar. Onde a igreja do Senhor se reúne, ali está acontecendo um culto. Então, os homens, como liderança desta igreja, eles devem orar em todo o lugar. Vamos guardar isso aqui. Esse todo lugar, portanto, fala de esta fé, de que não tem mais templo, de que não tem mais lugares especiais, povo especial, classe especial, todo lugar. Aí ele fala em seguida agora, vamos olhar aqui. Levantando mãos santas. Irmãos, o assunto ele é muito rico. Eu vou resumir, tá bom? Mas tem muita coisa aqui, mas eu quero passar para vocês o ensino aqui que é maravilhoso, é precioso. Paulo está falando aqui de forma e de atitude. Quando ele fala assim, levantando mãos santas, ele está falando de uma forma de orar, mais ou menos assim, olha como eu vou fazer, tá? Como eu estou fazendo agora, olha, eu estou levantando as mãos e estou colocando as palmas para cima, né? Estou colocando a palma no céu. Ele está falando mais ou menos dessa posição. Levantando mãos para Deus. Porque vocês já prestaram atenção que quando nós vamos orar, nós tomamos uma postura de oração? A Bíblia fala de várias posturas de oração. Na Bíblia tem oração em pé, tem oração levantando as mãos, começa aqui de Paulo, tem oração olhando para o céu, tem oração prostrado, tem oração de joelho, tem oração prostrado mesmo com o rosto ali. Tem orações de várias formas, várias posturas corporais, né, físicas que a pessoa assume. O que isso mostra para nós? A reverência. Por que na Bíblia não tem, por exemplo, o que nós fazemos hoje, né? Como é que nós fazemos hoje? Nós fechamos os olhos. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Tá? Mas o que a Bíblia está querendo dizer? Que nós só podemos orar como está lá na Bíblia? Não é essa a questão. A postura em si não é tão importante, tá? Mas a postura, ela tem a sua importância. Ela tem a sua importância. A importância da postura é que ela demonstra que a pessoa ela está reverente diante de Deus, que a pessoa ela está ali consciente da presença de Deus. Eu vou tentar ilustrar para vocês aqui uma outra situação. Você chega diante do governador, por exemplo. Não existe um protocolo, não existe uma maneira de você se apresentar a ele, não existe um cerimonial, não é assim? Diante do presidente da República, quando uma autoridade, por exemplo, ela vai visitar uma outra nação, não existe posturas, não existe um cerimonial, isso existe entre nós, e isso tem a sua importância, irmão. Porque isso mostra o quê? Isso mostra que nós estamos levando a sério aquele momento, sabe? Eu não posso chegar diante de uma autoridade pública relaxadamente, né? Aí assim, fechando o olho, dormindo, ou, sabe, não prestando atenção, ou não posso fazer isso, né? Então o que a Bíblia está falando aqui é que a nossa postura, é que a nossa maneira diante do Deus vivo deve ser correspondente a Ele. Então a postura de joelho, levantando as mãos para o céu, são várias posturas. A postura em si, não existe na Bíblia uma ordenança de que ser de uma postura só, não é isso? Mas mostra, sim, que tem que ter uma postura de reverência diante de Deus. Esse é o ponto. Tá? Então, essa oração na igreja deve ser reverente, levantando mãos, o apóstolo Paulo diz, ou seja, que a sua postura seja uma postura reverente. A igreja é o culto a Deus, é a adoração ao Senhor.
Outro detalhe, porém, importantíssimo, irmãos, que eu tenho que comentar também com vocês aqui. Ele diz assim, levantando mãos, mas ele acrescenta o quê? Mãos santas, mãos puras. Será que ele está falando que eu tenho que lavar as mãos para orar? É isso? Não, é isso que ele está falando. Aqui ele está falando o quê? Ele está falando do coração. Ele está falando da atitude que nós devemos ter ao orarmos. Então, o nosso coração deve se voltar para Deus. E aí a pergunta basta ter a postura correta? Vamos dizer, um homem pode levantar as mãos, fechar os olhos, se ajoelhar, levantar, fazer todas essas posturas, e quando nós olhamos assim, nós dizemos assim, com certeza essa pessoa está orando? Não necessariamente. A postura é importante, mas a postura não é tudo. Porque o hipócrita pode levantar as mãos, pode se prostrar, pode se ajoelhar, pode olhar para o céu, pode fechar os olhos. O hipócrita, ele pode ter uma postura, mas sem ter mãos santas, ou seja, aquelas mãos estão sujas de sangue. O que Paulo está falando aqui, especialmente, é que deve ter uma mão purificada pelo sangue de Cristo, pelo arrependimento, pela fé, pela piedade. Entende, irmãos? Que o culto não é só aqui, que o culto é a nossa vida. Que em Cristo Jesus nós andamos com Deus. Então, a reverência e a adoração verdadeira não é apenas da postura, mas é do coração, de maneira que, se não tiver mãos santas, não é oração. E aqui eu quero acrescentar também, o Senhor Jesus Cristo disse que se nós viermos a orar no templo, apresentar a nossa oferta, Jesus diz lá no Sermão da Montanha, aqueles que vêm apresentar a Deus a sua oferta, eles devem apresentar a sua oferta estando, vocês lembram disso? Reconciliados com seus irmãos. Reconciliados com seus irmãos. O ódio, a inimizade, a ira, a contenda, deixa eu colocar aqui o termo correto, ela anula a oração. Ou podemos dizer, talvez de uma maneira melhor, não é oração verdadeira quando os irmãos não estão reconciliados. Então Jesus está dizendo o seguinte, vai primeiro reconcilia-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Tem que ter perdão. Vocês estão entendendo a conexão de tudo aqui? Por quê? Porque o que estava dividindo a igreja? O que estava produzindo ódio, contenda na igreja? São as genealogias, lembra? Então Paulo está dizendo aqui, olha, vocês não podem orar com as genealogias, com as fábulas, que as fábulas estão fazendo vocês odiarem uns aos outros. E aí vocês levantam, você pode levantar aquelas mãos, mas as mãos não estão santas. Vocês podem ter uma postura, que a postura é importante, mas a postura não é tudo. Se vocês não tiverem amor, se vocês não tiverem reconciliação no coração, se vocês estiverem se odiando, vocês não podem orar. E Deus não aceita essa oração. E essa oração, a bem da verdade, é impossível. Como é que eu vou orar por alguém que eu estou odiando, não é verdade? Como é que eu vou orar pelos meus irmãos? Como é que um judeu vai orar pelo gentil se o judeu odeia o gentil e não quer que o gentil seja salvo? Então percebamos que sempre volta para o princípio do Evangelho. Quer dizer, é o Evangelho que nos faz perdoar porque nós fomos perdoados. Jesus disse, nós não seremos perdoados se nós não perdoamos. Porque nós perdoamos porque fomos perdoados pela graça de Deus. Então se eu fui perdoado, eu perdoo. Eu tenho paciência com a fraqueza do meu irmão, da minha irmã. Eu orarei por ele. Eu não ficarei irado com ele. Eu orarei pelo que não é crente ainda, que, essa pessoa não é crente. Eu não vou odiar essa pessoa. Ao contrário, eu vou ter misericórdia, eu vou orar por ela. Então eu não posso chegar, levantar mãos santas com ódio no coração. Essa oração, Deus não se agrada, e essa oração, a bem da verdade, é impossível, meus irmãos.
vai existir oração. As mãos, diz lá em Isaías, as vossas mãos estão sujas de sangue. As mãos sujas de sangue também inclui ódio, desavença contra os nossos próximos. Então, perceba que Deus ele quer um coração perdoador. Mas o coração perdoador é quando eu entendo mais e mais que eu fui perdoado. Um coração cheio de misericórdia é quando eu entendo mais e mais que eu recebi misericórdia, que eu fui ajudado, eu estava miserável, fui ajudado, fui liberto. Então, meus irmãos, é por isso que no finalzinho, até quase acabando ali nosso tempo, ainda tenho ali 7 minutos para a gente concluir, ele fala assim, eu quero que esses homens levantem mãos santas, e ele encerra dizendo, né? Sem ira, nem contenda. Vamos entender essas duas últimas palavras. Ira. A Bíblia diz que a ira humana não produz a justiça de Deus. A ira, a raiva, o ódio, cabeça quente, aborrecido. Quando a pessoa fica irada, ela não pode orar. Não dá para orar. E Deus não aceita essa oração. E que estava produzindo a ira era a genealogia, irmãos. Eu estou repetindo isso porque é isso mesmo. Estavam se odiando por causa das contendas, das bobagens, que não tem nada a ver com o evangelho que eles estavam discutindo na igreja. Paulo diz, se Deus quer a salvação de todos, lembra? Se ele manda pregar a todos, não tenha ira, não odeie ninguém. Ore por todos, ore pelos governantes, ore pelos gentios, ore por todos. Não dá para orar com ira. É a primeira palavra. Mas a segunda palavra é contenda. Essa palavrinha ela é especial. Ela fala de uma espécie de reflexão. Olha, você não tem consciência de que você conversa consigo mesmo? Né? Por exemplo, eu estou falando agora aqui, vocês estão pensando no que eu estou falando, provavelmente. Pelo menos eu espero que sim. Então, aí quando eu estou falando aqui, aí você ouve uma coisa que eu falei, aí você pensa assim, será que isso se aplica à minha vida? Né? Como é que eu estou agindo na minha vida? O que é que você está fazendo, meu querido irmão? Que você está conversando consigo. Você está falando consigo mesmo, você está dizendo assim, meu eu, isso se aplica a ti? Você está refletindo, você está conversando. Aliás, isso é meditação, né? Eu já até falei para vocês em outra mensagem, quando o salmista diz, porque estás abatida, ó minha alma, ele está conversando consigo mesmo. Então essa palavra, ela tem a ver com reflexão. Só que é uma reflexão aqui, no caso, negativa. Negativa. É uma reflexão de ódio contra o próximo. Eu ficar pensando comigo mesmo sobre o outro de forma odiosa, de forma raivosa. Eu ficar pensando comigo, aquela pessoa, que pessoa terrível, que pessoa que eu tenho que odiar mesmo, sabe? Que pessoa péssima. Então, é uma reflexão com ira. Por isso que a tradução aqui contenda. É tudo que estava acontecendo na igreja de Éfeso por causa dos falsos pregadores de genealogias. Eles estavam, meus irmãos, brigando internamente, tendo contenda interna contra o próximo, e essas contendas se manifestavam, é claro, externamente, no sentido de que eles brigavam uns com os outros, eles contendiam, eles debatiam, eles tinham raiva. A igreja estava ficando rachada, a igreja estava ficando dividida por causa das brigas internas. O eu deles se debatia em si mesmo sobre os outros de forma ruim, pensando mal dos outros. Meus irmãos, é falta do evangelho quando isso tudo está acontecendo. Quando está acontecendo, as mãos não estão santas, quando está acontecendo ira,
quando está acontecendo contenda. Porque pode ter oração externa, mas não é oração. Por isso que nós temos que ir à cruz de Jesus, entender cada vez mais o amor de Deus, a graça de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, irmãos, vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 1, versículo 12 em diante. Leia comigo, por favor. Veja, isso é o Evangelho. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel. Olha o que ele diz aqui, digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso eu alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Irmãos, um homem como esse ora. Um homem como esse ora, quando ele entende que ele foi salvo pela graça. E ele olha para o outro pecador sem se sentir melhor que o outro, entendeu? Essa pessoa faz tal coisa, não vou orar por ela, ela é odiosa. Não. Então, irmãos, o que eu quero passar para vocês nesta manhã? Eu quero passar para vocês nesta manhã que, na medida que nós entendemos a graça de Deus, o amor de Deus, o Evangelho, a boa notícia, e nós vemos que tudo que nós temos é pela graça, nós não conseguimos odiar ninguém, irmãos. Nós vamos perdoando. Nós vamos tendo paciência. Nós vamos orando em todo lugar. Não só entre judeus, também entre os gentios. Nós vamos levantando nossas mãos e as mãos vão estar santas, porque se eu ficar com raiva de alguém, se eu me aborrecer com alguém, eu vou à cruz de Cristo, eu vou pedir perdão para Deus e eu vou perdoar no meu coração, porque eu fui perdoado. E eu vou orar, então, sem ira e sem contenda. Então, que Deus nos ajude. Eu vou pedir para vocês que Deus nos dê graça para que nós, aqui na nossa congregação, nós oremos por isso. Nós nos unamos, irmãos, em oração para que Deus opere cada vez mais isso no nosso coração. E nós possamos, assim, orar uns pelos outros e orar pelos que estão de fora e orar dessa forma aqui nos nossos cultos. Eu não planejei isso, né? Mas hoje nós vamos iniciar um trabalho de oração de manhã aqui. Vamos encerrar esse culto com oração. E vamos ter essas orações nos domingos pela manhã. Vai ser a última parte agora do culto. E é muito apropriado exatamente nós lermos um texto desse que fala como deve ser a oração. Então que Deus nos faça crescer em oração, nos faça crescer na oração verdadeira. Como é, irmãos? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos faça crescer neste tipo de oração. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho. E temos, Senhor Deus, nos deparado hoje com esse texto tão maravilhoso, tão importante. E nós queremos pedir, pelo Espírito, Senhor, de toda graça, que o Senhor nos conceda, Senhor nosso Deus, a sua bênção, e nós podermos, Senhor, crescer na verdadeira oração pública aqui na nossa igreja, mas também, Senhor Deus, na nossa vida individual de oração, nas nossas devoções que nós devemos ter todos os dias, sozinhos com o Senhor, nas nossas orações com a nossa família, familiares nossos que já são crentes, que queiram orar conosco, e especialmente aqui na igreja, Senhor, nos faz
Que o Evangelho Santo, faz isso em nós, que o Evangelho Santo nos transforme, nos santifique cada vez mais, nos tornando pessoas cheias de amor, de misericórdia, de paciência com todas as pessoas, que desejam a salvação delas, a santificação delas, e que orem, Senhor, por elas. Faça, Senhor, esta obra na nossa vida, no nosso coração, e nos prepara para que oremos assim, cada vez mais com ardor, e experimentemos, Senhor, a resposta destas orações. Nós pedimos, ó Senhor, e abençoe aqui a nossa querida igreja hoje. Vamos começar esse trabalho de oração. Nós somos poucos agora aqui de manhã, mas nós vamos começar esse trabalho. E oramos para que o Senhor abençoe de maneira que este trabalho de oração, esta busca a Ti na nossa igreja cresça. Nós nos tornemos mais e mais uma igreja que ora de verdade e que ora assim, Senhor. Nos desperta, nos abençoe, nos fortaleça. Em nome de Jesus. Que assim seja, Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então vamos passar agora para o nosso momento de oração, para a última parte do culto, tá? Eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias. Nós vamos ler sequencialmente o Antigo Testamento de manhã. Nós estamos lendo. Nós vamos ler os textos da sequência nesse momento de oração. Então, vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Provérbios, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura deste trecho e aí nós vamos orar. Provérbios, capítulo 10. Vamos abrir então a nossa Bíblia.